Olá a todos, hoje falarei sobre o processo penal. Inicio um mini curso sobre o que eu considero o coração do processo penal. Que é? Quem adivinha qual é o coração do processo penal? 3, 2, 1. A prova. O coração do processo penal é a prova. Ivan, mas a jurisprudência, os precedentes do Supremo são tão importantes? São. Todavia, a prova é mais. E digo isso com base em toda a minha experiência prática e que tentarei demonstrar aqui para vocês durante esse mini curso. Atenção. Vamos iniciar de forma muito clara, deixando qual é o escopo desse trabalho. Esse curso não tem como objetivo trazer conhecimentos dogmáticos rasos, como são cobrados em alguns concursos públicos. Então, o objetivo aqui é trazer reflexões importantes sobre o processo penal, trazendo experiências práticas, forma de atuação e reflexões que ajudarão o entendimento dessa matéria que é tão importante e tão pouco explorada nas cadeiras pelo país, principalmente pela cultura do concurso público que impede o aprofundamento dessa matéria. Todavia, há excelentes, inúmeros acadêmicos profissionais que trabalham com o processo penal no país. Primeiro ponto. Vou trazer ao final deste curso a bibliografia que eu utilizei. Todavia, já deixo de antemão recomendado um livro que eu considero como um dos principais aqui no Brasil sobre o aspecto da prova. É do famoso Gustavo Badaró. É esse livro aqui. Fruto da tese de livre docência dele na USP. Um livro muito bom, bastante organizado. Logicamente que ele não é o primeiro que traz essas ideias para o Brasil, mas ele consegue sistematizar de modo muito interessante, trazendo, claro, argumentos novos, a gente fala argumentos mais limpos, trazendo doutrina estrangeira muito boa. Então eu recomendo demais esse livro para quem quer se aprofundar no estudo de prova, que para mim é importantíssimo. Veja, começa esse curso dizendo o seguinte: são dois aspectos que eu gosto de trabalhar bastante quando eu falo sobre o processo penal. O primeiro deles, o interprocessual. Não tem como pensar, assimilar, entender, aprender, ensinar processo penal sem estar com o interprocessual muito fresco na cabeça. O interprocessual que eu digo que é justamente os passos que o processo penal passa, que são denúncia, resposta à acusação, a instrução, a 402 do CPP, a fase de diligências, alegações finais, sentença, apelação. São essas as fases, claro que tem outras do processo penal que são muito importantes para quem aprende a ter sempre de modo muito claro. O segundo aspecto é justamente os exemplos, que ajudam demais na aprendizagem. Então, esses dois aspectos, esses dois mecanismos, eu pretendo utilizá-los muito para facilitar o entendimento. Comecemos falando sobre prova. Veja, o que é um processo penal? A pergunta para explicar provas tem que ter uma propedêutica, um início, justamente com base nisso. O que é um processo penal? Se eu te perguntasse numa prova oral, em um concurso, ou se você estivesse na academia, no mestrado, doutorado, se alguém lhe perguntasse o que é o processo penal? Pois bem, tentarei aqui esclarecer de modo muito simples. Curso, o coração do processo penal, a prova. E começamos aqui. Para que serve o processo penal? Veja. Deixa eu diminuir aqui meu rosto para que todos o vejam. Pronto. Para que serve o processo penal? É um instrumento legal para verificação de uma imputação, na qual se atribui a alguém a prática de um fato definido como crime. E, em caso de conclusão positiva, isto é, de uma sanção penal, é um fator de legitimação do poder punitivo. Essa foi uma definição. Outra definição. O processo penal tem por finalidade legitimar o exercício do poder de punir estatal, mediante a verificação probatória e posterior decisão sobre imputação penal. Então, quando perguntarem para que serve o processo penal? O processo penal é justamente o mecanismo criado pelo Estado
para punir outra pessoa, ou pelo menos para verificar se ela deve ser punida ou não, onde naquele processo vão ter garantias, vão ter objetivos. É um procedimento criado de modo a garantir isonomia, imparcialidade, diversas garantias, que, se chegado ao final, isto é, se tiverem provas de que aquela pessoa realmente cometeu um crime, ela será punida. É para isso que serve o processo penal. O processo penal é muito fácil de ser colocado, ser deduzido, ser colocado. Para que serve o processo penal? Instrumento de verificação de uma imputação e é um fator de legitimação do sistema punitivo. Então, se você comete um crime, para o Estado te punir, ele precisa de um processo penal. Ele precisa verificar, através de um mecanismo de imputação daquela infração penal, se você realmente cometeu o crime. E caso ele faça isso de maneira correta, o próprio instrumento utilizado por ele vai legitimar a punição. Vai falar, o Estado seguiu o processo direitinho e ao final concluiu que você cometeu o crime. Então, se ele seguiu o processo de modo correto, o próprio processo penal está legitimando a atuação punitiva do Estado. Então, quando se coloca o processo penal, a ideia é que se fuja do arbítrio de uma punição. Porque alguém cometeu um crime contra alguém, vai vir um terceiro e vai punir aquela pessoa. Só que ela não pode chegar e falar, vai ser punida agora. Não. De acordo com toda a história, o desenvolvimento do pensamento da história ocidental, principalmente, é necessário haver um procedimento em que garantias sejam preservadas para que se chegue ao final com uma conclusão que passou por um procedimento rígido, um procedimento correto, que vai privar aquela pessoa da liberdade. E é o processo penal que dá essa legitimidade. O processo penal correto, o processo penal justo, o processo penal democrático. Então, esta aula começa dizendo que o processo penal tem uma finalidade, que é averiguar a culpabilidade de quem é denunciado. E ao final, caso haja punição, o processo penal rígido legitimará a atuação do Estado para punir aquele indivíduo. É isso. Agora, veja que interessante. Nessa segunda definição, o processo penal tem por finalidade legitimar o exercício do poder de punir estatal mediante a verificação probatória. É isso. Mediante a verificação probatória. Mediante a verificação probatória. Um juiz, quando vai decidir, você é juiz, pega a pena para decidir o caso dos outros, tá? Pegue a caneta. Vai decidir. Você vai olhar primeiro o quê? Jurisprudência do STJ, STF ou prova? O que vai ser mais determinante? Não. O que vai ser mais determinante para você na hora de decidir se fulano matou alguém ou se fulano violentou sexualmente alguém? A prova. É isso que define, especialmente em primeira instância. Quanto mais vai subindo na escala da revisão do processo, através dos recursos, mais a questão de direito começa a ganhar força. Mas principalmente em primeira instância, é a prova. É o juiz que no seu recinto sozinho, ou pelo menos deveria ser, e não estagiário nem analista, com todo respeito a eles, mas é o juiz que no seu recinto sozinho, analisando casos, autos, as provas, vai chegar à definição do crime ou não. É ele que vai carregar o peso da condenação de alguém. E o que vai definir para ele, ou deveria ser assim, não é exclusivamente ou preponderantemente uma determinada jurisprudência, mas sim a prova. Até porque, psicologicamente, o percurso de motivação, de entendimento do caso, para julgar, passa necessariamente pelo caráter probatório. Muitos
não entenderam isso ainda. O país, em termos doutrinários, por exemplo, o Brasil, tem pouca coisa produzida sobre a questão probatória, mas vai ver em relação a vários outros pontos. Mas quem é juiz, promotor, advogado de longa experiência sabe. Um processo bem instruído, isto é, seja pelo advogado ou pelo Ministério Público, define o caso. Define o caso. Então, o aspecto probatório é muito importante ser entendido. Então, vimos para que serve o processo penal, legitimar o exercício punitivo do Estado, bem como definir se vai haver imputação penal àquela pessoa ou não. E todo esse percurso do processo penal passa necessariamente pela análise probatória. E aí surge um segundo ponto. Então vimos a finalidade do processo penal. Vimos que passa necessariamente pela incursão no aspecto probatório. O segundo ponto é: quando que um processo penal é justo? Ivan, você falou aqui agora que era quando ele respeitasse as garantias. Sim, mas não é só isso. E aí tem uma sacada muito interessante, que é como eu gosto. A gente precisa delimitar muitas vezes em gavetas, em caixas, para que o entendimento fique muito mais claro. Veja, o processo penal é justo quando? Atenção, próximo slide. Quando houver um correto juízo sobre os fatos, reconstrução histórica dos fatos imputados, quando houver um correto juízo de direito, que é a correta interpretação da lei e da aplicação da norma aos fatos, e quando houver um respeito aos direitos e garantias das partes. Não é, então, apenas o respeito aos direitos e garantias do réu, mas é também um correto juízo de direito, é também um correto juízo sobre os fatos. Um processo penal só é justo ao ponto de legitimar a punição contra a pessoa quando ele respeita essa tríade: um correto entendimento sobre os fatos, um correto juiz de direito e o respeito às garantias do réu. Por quê? Ora, se o juiz simplesmente não analisou os fatos corretamente, os fatos foram viciados pelo Ministério Público ou pela defesa, foram viciados, não chegou ao juiz uma construção rígida, pura, ou nem precisa ser totalmente pura, porque inclusive parte da doutrina acha que isso muitas vezes é impossível, mas probabilisticamente se chegou ao máximo de pureza da reconstrução daqueles fatos. O juiz agiu neste aspecto em termos de um processo justo. Agora, se ele não chegou a isso, veio viciado a prova, ilícita, ele não seguiu um procedimento correto sobre os fatos. E se ele não seguiu um juízo correto sobre os fatos, o processo penal é injusto. Ora, outro aspecto, em relação ao juízo de direito. O juiz simplesmente era para ser uma imputação X, e ele, de forma equivocada, achou que era caso de desclassificação para outro crime, sendo que não é. O processo penal não foi justo. Ora, o juiz, e aí no terceiro aspecto respeito às garantias, não respeitou a garantia do réu. Ele foi parcial, por exemplo. No caso, a garantia em relação ao processo. Então, ele foi parcial. Ora, se ele foi parcial, não houve um processo penal justo. Então, toda vez que eu disser em relação a processo penal justo, tem que ter uma tríade: um correto juízo sobre os fatos, um correto juízo de direito e um respeito aos direitos e garantias do réu. Todo caso que você, como advogado, promotor, juiz, vai analisar em relação a termos processuais, essa tríade precisa ser analisada. Se você não analisou essa tríade, para. Muitas pessoas com a experiência que o tempo lhes fornece, logicamente conseguem fazer isso automaticamente, implicitamente, sem essa definição bonitinha, esquematizada e tal. Mas a doutrina vem justamente para isso. Os estudos acadêmicos surgem para isso, para esquematizar o conhecimento.
E o conhecimento pode ser esquematizado processual nessa tríade. Correto juízo sobre os fatos, correto juízo de direito e respeito aos direitos e garantias do réu. Hoje eu vou focar nessa aula em correto juízo sobre os fatos, porque eu considero como o mais importante ponto no processo penal, principalmente para a primeira fase, primeira instância. Tá? Imprescindível o conhecimento disso. Vimos que o processo penal tem suas finalidades e que uma delas perpassa pelo percurso probatório. Observamos que um processo penal justo, ele perpassa pela análise correta sobre os fatos. Ou seja, na finalidade do processo, as provas estão lá. Em um processo penal rígido, justo, o percurso probatório também está lá. Veja a importância de entender disso, de uma reconstrução dos fatos. Próximo passo. Que todos entendam. Quando é que eu percebo os fatos no processo penal? Os fatos no processo penal surgem com uma coisa, com a denúncia. A delimitação inicial dos fatos começa com a denúncia. Depois, a defesa, logicamente, pode expandir esses limites postos pela denúncia ou pode tentar restringir, de modo que alguns fatos colocados na denúncia, a defesa não se insurge contra eles. Então, o que todos entendam, os fatos, quando começam para o processo penal, não são todos os fatos que são importantes para o processo penal. Os fatos importantes para o processo penal são aqueles colocados na denúncia e aqueles trazidos pela defesa. Ivan, em relação ao juiz. Calma, tem uma complexidade maior em relação ao juiz, porque, ao meu modo de ver, ele deveria manter uma distância em relação à produção probatória, salvo algumas exceções que eu irei trabalhar nas próximas aulas. Mas que todos entendam. As provas, os fatos, começam pela denúncia no processo penal. É o Ministério Público que, com a denúncia, coloca quais são os fatos que devem ser provados, devem ser reconstruídos no processo penal. E a defesa pode expandir aqueles fatos ou limitar aqueles fatos. Mas quem vai definir isso é a acusação e a defesa. Então, num caso de violação sexual, a acusação vai falar: fulano de tal aproveitou que a vítima estava inteiramente e completamente embriagada, sem condições de manifestar qualquer tipo de vontade. E por conta disso, o agressor se aproveitou dessa incapacidade da vítima e a violentou. Então ele coloca os fatos. No dia tal, no fato tal, a vítima saiu com as amigas, bebeu um pouco, depois bebeu mais, depois bebeu mais, depois bebeu mais, ficou embriagada. Um fulano de tal se aproximou dela, conversou com ela, paquerou ela, mas ele percebeu que ela não tinha nem condições de andar, porque ele carregou ela para fora, porque ela que já queria ir embora, se perdeu das amigas, ele carregou ela para o carro. Ela não conseguia nem andar direito, colocou ela dentro do carro e a violentou. Certo? O Ministério Público colocou esses fatos a serem provados na denúncia. Ele que especificou. E é a partir daqueles fatos em que toda a análise do processo vai ser desencadeada. Agora, e esse é um ponto bastante interessante, que às vezes a defesa passa despercebida. O Ministério Público foi quem começou a traçar o discurso probatório com a denúncia. E muitas vezes a defesa não percebe que quem conta a história inicial é o Ministério Público. E não se insurge desde a origem, desde o início. Tenta trazer uma discussão sobre os fatos, mas com base numa plataforma que o Ministério Público já trouxe. E já há, ao meu ver,
uma disparidade inicial, por falta, muitas vezes, de inapetência da defesa, em perceber que a história já está sendo contada inicialmente pelo Ministério Público. Porque os fatos não foram ainda reconstruídos durante o processo. O Ministério Público já trouxe a versão dele. E muitas vezes a defesa não percebe isso e começa a dialogar com o Ministério Público em relação a provas com base na história inicial do Ministério Público. Mas a defesa precisa, desde a resposta à acusação, questionar todas as informações probatórias que o Ministério Público trouxe. Não necessariamente nos autos, mas na elaboração da estratégia de forma interna no escritório de advocacia. Então, perceba como é importante esclarecer esses pontos, porque ideias vão surgindo. Os pontos vão ficando mais claros. As provas, o contexto fático começa a ser contado no processo penal pela denúncia. A defesa pode expandir esses limites ou restringir esses limites probatórios. Mas a história começa a ser contada ali. É ali que a história começa a ser contada. E durante o processo, que todos entendam, durante o processo. Deixa eu mostrar aqui para vocês um slide. Estou mostrando vários aqui. Durante o processo, haverá uma dialética institucionalizada. Somente o confronto das diversas perspectivas das partes permite obter os múltiplos significados dos fatos. O que ele está querendo dizer aqui? Vamos lá. Primeiro, vimos a finalidade do processo penal. Segundo, observamos que um processo penal justo precisa observar um juízo correto sobre os fatos, um juízo correto sobre o direito e um respeito às garantias e direitos do réu. Vimos também que os fatos começam a ser contados na denúncia e que esses fatos podem ter os seus limites expandidos ou restringidos pela defesa. E vemos agora, e vamos ver agora, que durante o processo, essa restrição, ampliação, esse diálogo entre Ministério Público e defesa é o que chamamos de dialética institucionalizada. É o confronto entre Ministério Público e defesa no aspecto principalmente probatório que permitirá a reconstrução dos fatos no processo penal, que permitirá que se extraia qual realmente versão que aconteceu, que é fática, qual versão entre elas realmente é verdadeira. É uma dialética institucionalizada. E na hora que eu falo em dialética, veja quantos autores da filosofia e filosofia do direito podem surgir para estudar estes temas. Uma dialética. Na dialética há múltiplos significados de comportamento, linguística, comportamento do advogado, comportamento da defesa. E que vale muito na percepção psicológica do juiz, em especial em audiência, em relação às partes, em relação à definição do caso. Muitos dos casos são definidos em audiência por elementos não verbais da percepção do juiz das partes. Por quê? Porque há uma dialética institucionalizada, tanto da defesa quanto do Ministério Público, tanto do réu que faz parte da defesa, assim como da vítima, ou suposta vítima, já que estamos ainda no processo penal. Então, quando eu começo a analisar
E veja, eu avisei que isso não era uma aula para concurso. Isso daqui é uma aula para vida. Quando eu começo a analisar o aspecto probatório, me surge um mar de oportunidades que não é devidamente explorada no meio acadêmico, institucional e prático no Brasil. E que define a maioria dos casos. Então, para que todos entendam, o que é percurso probatório? É a reconstrução no presente de um fato ocorrido no passado e que irá produzir efeitos para o futuro. É a reconstrução no presente de um fato que aconteceu no passado e que irá produzir efeitos para o futuro. E tudo que o Ministério Público e a Defesa fala, sendo bastante técnico, não é fato, são hipóteses. São hipóteses, versões, elas que serão julgadas através dessa dialética institucional pelo juiz como sendo o fato. Qual hipótese se aproxima de fato em relação ao fato que aconteceu? Qual hipótese, de acordo com o juiz, a percepção dele durante toda a audiência, durante toda a resolução do caso é quem tem a versão que mais se aproxima do que aconteceu? É probabilidade. É probabilidade. E por isso que é importante que todos entendam como é crucial essa reconstrução. Ter noção desse percurso probatório. É um percurso probatório. Você, como advogado, você como promotor, você como estudante, acadêmico, você trabalha com versões. E a sua versão tem que ser... Veja o caso do Daniel Alves. Quantas vezes ele não mudou de versão? Acabou para ele. Muito difícil a situação, juridicamente. Quantas vezes ele mudou de versão? Ora, como um réu muda de versão a todo instante? Ele pode estar certo. Ele pode estar falando a verdade. A verdade pode estar com ele. Mas por ele mudar a todo instante de versão, isso probabilisticamente leva a crer que ele não está dizendo a verdade. Uma versão estável durante a instrução processual, durante todo o processo penal, chama muita atenção do juiz, de quem decide. Se fosse você, seria a mesma coisa. Então, Daniel Alves pode ter razão, pode estar falando a verdade, mas a sua inconstância revela ou demonstra que a versão dele probabilisticamente carece de certeza. Isso por quê? Porque o percurso probatório dele, a dialética institucionalizada, os significados não verbais, o comportamento dele, demonstram que a versão dele é fraca, que não merece tantos créditos, porque ela não foi estável. Mas a verdade pode estar com ele. Só que na hora que a gente trabalha com processo penal, a gente não trabalha... O advogado não pode trabalhar entendendo que aquilo que ele está alegando é um fato real, verdadeiro. Ele tem que entender que ele não está dizendo um fato, ele está dizendo uma versão. E que a sua versão, essa sim, é uma diferença muito sutil, que a sua versão, essa sim, precisa parecer ser verdadeira. Mesmo que ela seja verdadeira, ela precisa parecer ser verdadeira. E tem advogado que às vezes tem um caso ganho, está com a verdade, e não entende que os aspectos não linguísticos, que o que ele fala é uma versão. E que essa versão precisa se aproximar do que é a verdade, do que é o fato. Veja a importância disso. Veja a importância de se conhecer o aspecto probatório. Veja a importância. Falamos sobre a legitimidade, a finalidade do processo penal, que perpassa pelo
percurso probatório. Falamos sobre um processo penal justo perpassa por uma correta interpretação dos fatos. Falamos sobre uma dialética institucionalizada num debate entre Ministério Público e defesa para se chegar ao que é mais provável ter sido o fato de fato. Falamos que o que o advogado e o Ministério Público alegam nos autos não é um fato, e sim versões, hipóteses que precisam ser provadas como o que realmente aconteceu, porque o processo penal possui um percurso probatório que tem como objetivo reconstruir os fatos que aconteceram no passado, no presente, que terão efeitos para o futuro. Dissemos da importância da defesa entender esse aspecto probatório. Do que ela diz é uma versão, e essa versão precisa ser sólida para que ela se pareça com verdade. Mesmo ela sendo verdade, ela tem que se parecer com verdade, com o que de fato aconteceu. E agora finalizo essa primeira aula. Olha, teremos muitas reflexões interessantes aqui nas próximas aulas, porque olha o tanto de coisa bacana que pode ser trazido para cá nesse campo probatório. Psicologia, filosofia, lógica que está dentro da filosofia, teoria dos jogos, os elementos não verbais que incluem um mundo de pensamentos humanísticos. Para mim, é o ponto mais fascinante do processo penal. Provas, disparado. Ah, mas e a jurisprudência? A verdade é que se exauriu um pouco o estudo da jurisprudência. As pessoas já estão um pouco cansadas. E essa questão fática está voltando, que já era, principalmente, lembra, na época de tribunal do júri, no ápice e tudo mais, isso era muito forte, está voltando. E é importante que volte. O estudo das provas. Então, nas próximas aulas falaremos sobre tantos pontos interessantes. Acredito que vamos fazer em umas 2-3 horas de curso, mas que eu espero realmente que abra a mente de muitas pessoas que me ouvem, que solidifiquem os conhecimentos das pessoas que já sabem desses fatos, ou que sistematize para aquelas pessoas que já têm experiência disso tudo e a partir dessa aula começam a entender que está tudo dentro de uma gaveta de blocos. Já está tudo pronto. Claro, precisa estudar e aprofundar os estudos sobre novas teorias e tudo mais, mas assim, é tudo muito lindo. O processo penal é muito lindo. Por fim, para finalizar essa aula, eu quero deixar uma fagulhazinha de reflexão, que é em relação a essa frase aqui, ó. Vou mostrar. É na reconstrução dos fatos onde o juiz é mais soberano, mais dificilmente controlável. Portanto, é exatamente aqui que ele pode ser o mais arbitrário. Portanto, conter o arbítrio no aspecto probatório é essencial para um processo legítimo. Veja. Você pode, às vezes, conter um juiz com jurisprudência do STJ, STF, subir, recorrer. Agora, quando o juiz vai motivar com provas qual o percurso probatório que ele seguiu para chegar àquela conclusão, aí reside o momento mais soberano do juiz. Como controlar isso? Como, pelo menos, não deixar que ele seja totalmente arbitrário? Um controle, logicamente, que o juiz tem que ter a soberania dele, a liberdade dele, mas como conter uma possível arbitrariedade na produção de provas e no percurso probatório que ele chegou àquela conclusão. Isso é importantíssimo, tanto para a defesa quanto para a acusação. Isso é importantíssimo para a vida. É nesse ponto que também as próximas aulas nós iremos nos debruçar. Hoje foi uma introdução, mas eu deixo assim, muito contente esta mensagem. Estudem provas no processo penal. O professor Badaró não decidiu escrever esse livro, fruto da livre docência dele, à toa. Meus amigos,
Por hoje é só. Um prazer sempre falar com vocês, trazer essas reflexões. Fiquem com Deus. Se aconcheguem a Deus, se aproximem dele, que tudo lhes será dado. O reino dos céus está próximo. Fiquem com Deus.